Eu sou Cristiana Oliveira, eu sou mentora de mulheres, né? Eu vivi na pele muitas coisas que vocês me falam aqui. Eu vivi depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu passei por momentos assim muito delicados na minha vida e tudo mudou para mim quando eu fiz um perfil comportamental que me trouxe um olhar de quem eu era, do que eu estava vivendo, e, e eu percebi que eu não gostava mais de mim, né? Não estava gostando de quem eu era. Um divisor de águas, né? Foi um negócio que mudou a minha cabeça totalmente. E é por isso que hoje eu vejo esse meu propósito de ajudar mulheres, porque eu tenho visto mudanças na vida de muitas mulheres que têm passado por esse processo comigo, e isso tem a cada dia me feito desejar fazer mais, né? A cada dia eu tenho tido mais necessidade de viver isso. Por quê? Porque eu vejo mulheres transformando as suas vidas, porque eu vejo mulheres assim, aprendendo a lidar com elas mesmas. Né? Mudou minha vida totalmente. Hoje o que eu mais quero é poder ajudar mulheres a também mudarem a sua história e a viverem uma nova realidade. É uma aula que vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto que pode mudar a nossa vida, né? Que é entender como a gente pode fazer uso apropriado da gratidão, né? Tanta gente tem falado de gratidão. O que é isso, né? O que é gratidão? E a gente vai falar um pouco disso hoje, tá? É um tema que está muito em alta, né, ultimamente. Gratidão é um tema que está, assim, bombando aí na mídia, né? Então, vamos lá. O que é gratidão, né? A gratidão é um sentimento que está intrinsecamente ligado à felicidade e à prosperidade. Então, isso aqui é muito interessante. Está ligado, intrinsecamente ligado, ou seja, está arraigado uma coisa na outra. É um requisito para se ter uma vida alegre e de sucesso. Como que eu consigo ter uma vida de sucesso se eu sou grata? Se eu sou grata, eu tenho uma vida de sucesso. E a gente vai ouvir aqui algumas coisas a respeito disso. E eu queria dividir esse vídeo com vocês. Esse vídeo é muito interessante, né? Essa mulher é uma psicóloga e ela fala de uma forma muito simples, muito clara, o que é gratidão. O que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. Tem gente que diz assim: ah, Márcia, eu já sou grato. Cada vez que alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. O nome disso não é gratidão, é educação. Tem gente que diz: eu sou grato, eu vou na igreja e agradeço sempre. O nome disso também não é gratidão, o nome disso é oração. As duas coisas são fundamentais e importantes na vida, mas ainda não é gratidão. O que é gratidão? É mudança de olhar. No lugar de você olhar para os problemas, você começa a olhar para as bênçãos. No lugar de olhar para os obstáculos, você olha para as oportunidades. No lugar de olhar para o que não está dando certo na sua vida, você começa a olhar para o que está dando certo. Isso vale para qualquer pessoa, independentemente de classe social, de dificuldade real. Qualquer questão, faixa etária, que tipo de crença religiosa possui, que tipo de situação financeira, não faz diferença, nós somos seres humanos. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. E mudar o olhar é mudar o olhar mesmo, porque a gente já nasceu reclamando. Você já pensou sobre isso? Quando você nasceu, primeira coisa que você fez ao vir ao mundo, o que foi? Chorar, né? E aí depois disso, estava com fome, chorava. E tem até uma frase que diz que não chora não mama, não é assim? Você queria mamar, você chorava. Acontece que a gente cresceu e é muito desagradável ver um adulto: ah, minha vida não está dando certo, mimimi, as coisas não funcionam, mimimi, minha vida financeira, mimimi, meu casamento, mimimi. E a gente continua chorando até hoje. Acontece que o choro hoje não tem os efeitos que tinha para um bebê que só sabia fazer isso. E você vicia teu olhar na reclamação. E eu costumo dizer que a vida dá mais do mesmo. O que significa isso? Se você reclama da falta de dinheiro, você vai ter mais falta de dinheiro. Se você reclama de problema de saúde, você vai ter mais problema de saúde. Se a gente pensar na palavra reclamar, você já pensou sobre ela? Reclamar, é duas vezes, é de novo, não é isso? Eu estou em recuperação, eu estou voltando num conteúdo. Reclamar
é clamar 2 vezes. E o que é clamar? Vamos pensar na Bíblia. Ele clamou a Deus para resolver um determinado problema, ele pediu com muita força. Reclamar é clamar 2 vezes, é pedir com muita força. Se você reclama dos problemas de saúde, você está pedindo com muita força mais problema de saúde. Você está reclamando das dívidas, você está pedindo com muita força mais dívidas. É isso que o nosso cérebro entende. Nossa, perfeitamente. Agradece pelo que você tem, porque o teu cérebro começa a entender que você gosta das coisas que você tem e a vida dá mais do mesmo. Então vai te mandar mais daquelas coisas pelas quais você está agradecendo. Eu sei que parece tão simples que as pessoas duvidam, isso não pode ser tão poderoso. Não pode, é simples demais colocar a vida no eixo. Não pode ser assim. Se a gente for na Bíblia, tem mais de 300 passagens onde se diz claramente: a tudo dai graças, agradecei pelo que existe em volta de você. Mais de 300 passagens. Então Deus já estava nos falando há muito tempo e a gente não se dava conta disso. Está ali, simplesmente faça o simples e a tua vida começa a entrar nos eixos. Ao praticar a gratidão, você está no teu cérebro estimulando áreas que produzem determinadas substâncias que geram prazer, alegria, amor, afeto, e aí a vida dá certo. E aí a vida dá certo, né? É muito interessante a fala dela, né? O que Existem coisas que a gente chama de gratidão, mas na verdade nós não reconhecemos muito bem essa palavra. Ser grato não é só ser agradecido, ser grato é um estilo de vida. E como que eu faço então, Cris, para identificar o nível de gratidão que eu tenho? Primeiro, observe o nível de felicidade, de prosperidade financeira. Se for feliz, se for próspera, certamente exerce gratidão. E aí alguém vai dizer assim: mas existe pessoa que é próspera, tem dinheiro e não tem gratidão? É tipo aquele trocadilho, lembra daquele trocadilho que dizia que Triunfo era um biscoito fresquinho porque vendia mais, mas vendia mais porque ele era fresquinho? Vocês lembram desse trocadilho? É a mesma coisa. Aí alguém vai dizer assim: mas é fácil ser feliz se eu sou próspero. Não é. Porque provavelmente você já ouviu falar de pessoas que têm de tudo e que não são felizes, ou tentam suicídio, ou que estão sempre depressivas. Por que isso acontece? Porque essas pessoas não exercem gratidão. E por que mais? Um outro motivo, porque essas pessoas não entendem a sua real identidade. Então, elas estão muito mais fixadas, o valor delas está fixado naquilo que elas têm e não naquilo que elas são. Então, quando elas se veem tendo tudo, mas sentindo o vazio dentro de si porque não sabem quem são, elas põem a vida em risco. Então, é um problema com a gratidão e um problema com a identidade. Você precisa entender quem você de fato é. Bom, não se engane, se há fracasso ou infelicidade, essas pessoas não são verdadeiramente gratas e por isso são mal-sucedidas. Esse livro é incrível, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do autor Sean Arthur. Esse livro é sensacional, porque o Sean Arthur, ele prova que as pessoas que estão em Harvard ou as pessoas que conseguem o sucesso, elas são pessoas que elas são felizes por natureza. Elas não são felizes porque elas têm o sucesso. Elas têm o sucesso porque elas são felizes. Esse autor, ele prova por meio de pesquisas, não só em Harvard, mas em outros lugares do mundo, que pessoas felizes são realizadoras e conquistadoras. E não o contrário. As pessoas realizadoras são felizes porque realizam. É o estado mental que faz com que a gente viva feliz e realizando. É o estado mental que faz com que a gente viva infeliz e não realizando. E dentro disso, dentro desse livro, ele propõe uma atividade em família, uma atividade diária, no jantar ou no momento em que a família esteja reunida, cada pessoa dizer 3 motivos de gratidão por aquele dia.
E isso se começa a trabalhar um olhar positivo. Lembra que ela falou, você vicia o seu olhar na reclamação? Então, é trocar esse sentimento. Lembra quando a gente falou de crenças, quando a gente falou de plasticidade neural? Se isso para você é tudo muito louco, vem para a aula no dia 15/2, semana que vem eu vou dar mais uma aula gratuita para você entender como funciona essa mentoria e para você entrar o seu 2023 realizando. Então, eu vou nessa aula explicar o que é crença, o que é plasticidade neural, né? Os nossos neurônios se conectam e nessa conexão a gente aprende, a gente cria formas de fazer as coisas, né? E a plasticidade é o quê? A capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas ligações. Então, eu não estou presa a essas ligações para sempre. Então, quando eu reeduco o meu cérebro, quando eu reprogramo o meu cérebro para felicidade, para gratidão, para uma mente positiva, tudo muda à minha volta. A gente costuma dizer aqui que quando eu mudo, tudo à minha volta muda, tá? Agradecer pelas gentilezas pode ser apenas uma questão de educação, não necessariamente de sentimento de gratidão. A gratidão é um estilo de vida marcado por uma rotina de excelência que não precisa ser ensaiada ou garimpada. Trata-se de algo que sentimos e impacta diretamente em questão de felicidade, prosperidade. A gratidão e a ingratidão são constituídas por características que formam o nosso estilo de vida, podendo ser identificado facilmente no nosso dia a dia por meio dos nossos sentimentos e ações. Então, as pessoas conseguem identificar por sentimentos, por ações e por energia. Já viu aquelas pessoas? Eu costumo dizer que tem gente que parece que são... Você lembra daqueles bichinhos sanguessuga? Tem gente que parece vampiro, parece sanguessuga, ela chega perto, ela mina a energia. Por quê? Porque ela tem uma mente tão pesada, tão negativa, tão voltada para o que vai dar errado, que ela acaba contaminando o ambiente. Olha esse vídeo, esse também é um bom vídeo. Porque só tem dois caminhos para nos identificarmos aqui, ou somos gratos ou somos ingratos. Não existe meio termo. Ou nós somos gratas ou somos ingratas. E isso é muito importante. Como que eu comunico gratidão? Comunicar gratidão é importante. A serotonina é liberada toda vez que nós exercemos gratidão. Você sabia disso? Como que eu exerço gratidão? É parar e refletir sobre o que é bom, as coisas boas daquele dia. Robert Emmons também é um pesquisador da Universidade da Califórnia e ele afirma que pessoas que comunicam gratidão possuem emoções mais positivas com alegria e amor. Então, o que o Jeito Harvard fala também, né? O que o Sean Arcor fala e prova através de pesquisas é semelhante. Esse sentimento nos torna mais alegres, entusiasmadas, amorosas, otimistas, nos protege dos sentimentos negativos como inveja, ressentimento, mágoa, típico de pessoas que consideram vítimas do mundo. Pessoas que se consideram vítimas, ou que são vitimizadoras, ou que são vitimizadas, ou que se fazem de vítimas, essas pessoas acham que elas são vítimas do mundo. Então, elas guardam dentro de si o quê? Inveja, mágoa, rancor. Como que eu faço para tirar isso? Eu costumo dizer que o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento é como se fosse um balde. Para eu colocar uma coisa boa lá,
eu tenho que tirar uma coisa ruim. Ou uma coisa boa. Você vai escolher o que você vai tirar. O balde é seu. Você escolhe o que colocar lá e o que tirar de lá. Nós não somos vítimas de situações. E quem vem para esse curso aprende. A gente aprende a lidar com 90% e 10%. A regra 10-90. 10% é o que me acontece. 90% é o que eu faço com o que me acontece. Então, eu preciso entender que vitimização e gratidão são opostas. Então, se eu me faço de vítima, se eu sou aquela pessoa que está sempre a reclamar, sempre a sofrer por alguma coisa, eu não sou grata, com certeza não sou. Aqueles que se fazem de vítima guardam muita mágoa e raramente conseguem se desenvolver. Por quê? O pote dela, o balde, está cheio de mágoa. Okay? De todos os pecados que o ser humano pode cometer, a ingratidão é um dos principais. E a gente conhece, né? Lá na Bíblia tem a história do Jesus que cura 10 leprosos. E quantos voltaram mesmo para agradecer? 1. Né? E Jesus ainda pergunta para ele, cadê os outros 9? Cadê as pessoas que que eu curei junto com você? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele realmente não sabia onde eles estavam? Não, eles sabiam, eles tinham ido se mostrar para o sacerdote porque era uma lei. Sabe quantas pessoas tinham sido curadas antes de lepra? Antes desse episódio? Somente uma, chamada Naamã. Era um comandante do exército. Aquele foi o único homem curado, depois os 10 leprosos. Então, Jesus sabia que eles tinham ido prestar contas religiosas, mas não voltaram para expressar gratidão. Percebem a situação? O quanto nós temos sido em nossas vidas mais religiosas, menos gratas, mais vítimas, menos gratas. Precisamos observar esse comportamento em nós. Pessoas ingratas são capazes de fazer qualquer coisa, pois não reconhecem nada de positivo que tem na vida. Elas não conseguem ver. A gratidão versus a ingratidão pode ser identificadas facilmente no nosso dia a dia por meio dos nossos sentimentos e ações. Quanto maior o nosso nível de ingratidão, maior vai ser a reclamação, maior vai ser o choro, maior vai ser os sentimentos depressivos e depreciativos. Por que ser um doador, né? Eu coloquei o doador. Por que eu coloquei um doador? Porque um doador, ele é grato, é aquele que pratica gratidão. Porque ele é grato, ele é capaz de dividir o que ele tem. Todos os meses reservam algo como dinheiro, seu próprio tempo, para ajudar outra pessoa sem exigir algo em troca. Você recebe tudo de volta de formas que nem imagina. O dinheiro pode retornar em situações, como a premiação de uma grande oportunidade no trabalho, um campo profissional que você almeja conquistar, um salário maior, enfim. Mas para isso é preciso mudar o nosso estilo de vida, nos tornarmos alguém grato e doador para conseguirmos ganhar mais do que já conseguimos até hoje. E não é só dinheiro que vem de volta, né? Você vê que eu coloquei a frase aí em negrito, você recebe tudo de volta, de formas que você nem imagina. Adam Grant, ele escreveu um livro que chama Dar e Receber. Ele fala sobre 3 estilos de vida, o estilo doador, o estilo tomador e o estilo trocador. Nós temos esses 3 comportamentos na vida. Podemos ser pessoas doadoras, que são aquelas que se doam, e o sucesso dessas pessoas acontece talvez de uma forma mais lenta, mas ele é um sucesso duradouro. O tomador, ele tem sempre um sucesso muito rápido, ele alcança o sucesso, pode alcançar o sucesso rápido, mas perde muito rápido. E o trocador, que é aquele que pode ser que ele nunca alcance o sucesso, porque ele nunca está interessado em realmente doar para o outro, ele está sempre fazendo trocas. Então, todo mundo que lida com ele sabe
que o que ele faz é para trocar. O que é ser um doador? É eu entregar não só financeiramente, não estou falando só de dinheiro, é tempo. Traz um exemplo de uma mulher que ela era uma grande contadora. Ela começou a dar aulas de matemática no fim do dia dela. E todo mundo fala, você é louca, você já trabalha tanto, você vai ficar exausta, não sei o quê. Ela conta no final do livro, né, no final desse capítulo, que é o momento mais esperado do dia dela. Como que ela se sente recarregada, as energias recarregam porque ela vai lá e faz aquilo e aquilo recarrega a alma dela. Então o doador, ele é assim, ele entrega sem precisar de ter nada em troca e aquilo recarrega a bateria dele. Agora, eu quero propor para vocês um exercício. Olha aí, nós vamos ativar a gratidão no seu cérebro. Então agora tem um desafio para você. Eu quero que você pense em 3 aspectos sobre os quais você é grata e analise por quê. 3 aspectos, 3 coisas pelas quais você é grata. Por que você é grata por essas 3 coisas, ou pessoas, ou situações, né? Eu quero que você comece a pensar. O que essas situações acrescentaram na sua vida? O que essas pessoas acrescentaram na sua vida? Será que você tem realmente exercido gratidão por essas pessoas? Será que elas sabem que você é grata pela vida delas ou pela ação que elas exerceram por você? Pense em 2 pessoas a quem você é grato e diga o motivo de ser grato a elas. E aí aqui fica a pergunta. As pessoas pelas quais você é grata, elas sabem que você é grata? Se esse for o momento, manda uma mensagem para essa pessoa. Eu sou grata pela sua vida. A pessoa pode não estar entendendo, sabe? Pode não fazer muito sentido para ela, mas você sabe do que se trata. E esse sentimento pode mudar o seu dia. Se você não teve um bom dia hoje, não foi um dia que você ficou feliz, que teve tudo bem, que estava tudo sensacional. Ah, não estava, Cris. Hoje eu tive um dia mesmo assim, bem desafiador. Então, aproveita esse momento para transbordar de gratidão, porque a gratidão vai mudar esse sentimento. Agradeça. Relacione 2 motivos pelos quais você é grato a Deus. Agora é o seu momento com Deus. Pelo que você é grata? Escreve para Deus. Escreve aí no papel, como se você estivesse falando com Ele. Quais são 2 motivos pelos quais você é grata a Deus? Agradece ao Senhor. Quais são 2 motivos que você tem para agradecer a Deus? Pense em 2 fatos que causaram uma dor imensa, mas proporcionaram importante aprendizado e amadurecimento para você. Graças a ele, você se tornou alguém melhor, por essa razão que é grato ou grata por tê-lo vivido. Serviu de aprendizado em que área? Te amadureceu? Então agradece pelo que você se tornou através dessa situação. A Joyce Meyer, uma grande autora também, fala muito dos sentimentos femininos. Ela tem até esse livro que a gente leu aqui no grupo, A Raiz da Rejeição. Esses livros, a Joyce Meyer é uma mulher que fala muito da alma feminina, né? E ela fala muito voltado para a Bíblia. Ela fala muito dentro da Bíblia. E essa mulher traz um livro que fala sobre a dor de ser rejeitado. E às vezes você pode estar me ouvindo agora e pensando assim, não, mas a minha mãe sempre me amou, meu pai me amou, então eu nunca sofri de rejeição. Ela não fala só dessa rejeição. Mas eu quero te clarificar uma coisa. A Joyce Meyer hoje é uma mulher de 60 e poucos anos e ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai até fazer 15 anos. Contínuo. E Deus curou, Deus tratou com ela na inteligência emocional dela, no coração dela, na espiritualidade dela, ela foi capaz de perdoar o pai, e ela fala que, a partir disso, ela se transformou em outra pessoa. O aprendizado que ela tirou dali, quando ela aprendeu a tirar aprendizados dessa situação, tudo mudou na vida dela. E eu te pergunto, o que você está passando hoje é um grande desafio? Comece a ser grato pelo que você está vivendo e aprendendo, que é esse aprendizado que vai te tirar desse nível
e levar para o nível 2? Esse aqui tira qualquer pessoa de qualquer nível, chão para cima. É muito bom mesmo, é um livro excelente. Esse pequeno exercício, olha, 1, 2, 3, 4 tarefinhas que eu dei para você. Vai transformar a sua vida em direção à gratidão. Faça com frequência. Tenha esse exercício sempre à mão, faça sempre, todos os dias, pelo menos 3 motivos para agradecer por aquele dia. Seu dia não foi muito bom, eleja 3 motivos de agradecimento. Esse autor fala que isso pode mudar a sua vida. O Sean Arco. Também o Robert Amos fala a mesma coisa. E aí, esse conteúdo, essa nossa conversa aqui sobre gratidão, ela faz sentido, ela fez sentido para vocês? Ela traz algum conhecimento, algum novo desabrochar para você? E aí é aquela máxima, né, que eu falo para vocês, que se a gente coloca um óculos rosa, tudo fica meio cor-de-rosa. Mas eu queria perguntar se isso fez sentido para você, se esse momento de mentoria nessa aula, se esse assunto de alguma forma chegou até vocês e se de alguma forma fez com que vocês refletissem sobre aquilo que está sendo dito. Ciência é o primeiro passo. Quando a gente tem consciência, a gente começa a tomar atitudes de mudança. Eu também tenho o método Comece a Realizar. O que é o método Comece a Realizar? Ele não é a mentoria, ele é um curso de 12 módulos. Como assim, Cris? São aulas ao vivo pelo Zoom e a gente vai falar de como alcançar metas e objetivos. Vamos supor que a sua meta é ganhar mais dinheiro, duplicar o que você ganha hoje. Como que você vai fazer isso? E aí a gente traça tudo isso. Primeiro, a gente vai trabalhar razão e emoção, foco, agenda programada, que é uma agenda de como que você vai alcançar aquilo. Nós vamos aprender a ter objetivos, metas, quais recursos você já tem, os externos e internos, tá? Interno é aquilo que você já tem lá dentro de você. Vamos falar, aprofundar no foco, na eliminação de impedimento. O que te impede de alcançar? Por exemplo, uma meta que muitas pessoas têm, eu até escrevi um livro, né, um e-book, 50 resoluções para um 2023 incrível. Uma das metas, a meta top das tops é emagrecimento. Como é que faz para emagrecer, para perder peso? Eu vou ensinar. Eu ensino para você como chegar lá, tá? Criando as evidências do sucesso, vamos falar de gestão das emoções, vamos falar de modelo de sucesso, vamos falar de hábito e vamos falar de como ensinar e vamos criar juntas. Você vai sair desse curso com o seu plano de ação para poder alcançar suas metas. E é claro, não dá para falar de meta, não dá para falar de mentoria, não dá para falar de realização sem falar de reprogramação de crença, né? Que é mudar o mindset, tá? Por que eu estou falando do método Comece a Realizar? Porque o método Comece a Realizar, ele vai ser integrado aí nos pacotes que eu vou mostrar para vocês, ok? Eu tenho alguns pacotes. O meu pacote Diamond é o pacote mais completo, é o pacote maior que eu tenho. Então, olha só. Esse pacote é o pacote mais completo que eu tenho. E ele vai vir com tudo. Ele vai vir com perfil de comportamento, que é um relatório que tem 40 páginas sobre você. É um negócio que muda a mente, né? A minha mente foi transformada com o perfil. O pacote todo, com tudo isso incluído, inclusive 2 sessões individuais comigo, que aqui já está num preço mais baixo, uma sessão individual comigo, está em média entre 500 e 600 reais, tá? Mas eu estou dando para as 5 primeiras essas 2 sessões comigo, onde eu falo do seu perfil todinho, tiro todas as dúvidas, tá? As 3 palestras dos 3 livros que eu mostrei aqui, uma palestra por mês, tudo isso está incluído e mais o curso Comece a Realizar. O meu preço lá, total, seria 5.100. Eu sei que esse preço é alto. Então, o que eu faço? Eu venho trazendo desconto em cima de desconto. Quem fez o último start sabe que o valor médio é esse aqui.
Teve gente que teve desconto? Teve, porque entrou na primeira leva. Então, as pessoas que vão entrando nos primeiros lotes de venda, elas vão pegando preços mais acessíveis. Então, fica em 2.970. Esquece 5.100, esquece esses valores. O que eu quero é ajudar, certo? Vai ficar em 12 de 297. Como que é isso? A minha venda é feita pelo Hotmart. No Hotmart, ele vai pegar o teu cartão, mas ele não vai descontar 2.970 e comprometer teu limite. Ele vai fazer mensalmente um resgate desse valor de 297 e tirar do teu cartão. É a tal da compra, resgate É de... igual o seguro faz. O seguro também trabalha dessa forma. Exatamente, tá? Trabalha do mesmo jeito. Ah, Cris, mas ainda assim, esse pacote é alto para mim, eu não tenho condições de fazer esse pacote. Ok, eu tenho uma segunda opção, que é o pacote Golden, que é o pacote que vem com... Deixa ele acabar de dar o chilique dele aqui. Que ele é o pacote que vai vir com o Start, que ele comeu aqui, mas ele está aqui, tá? O Start. Com o perfil, mas sem as 2 sessões de devolutiva, de conversa comigo. Vai ter o Comece a Realizar, que é aquele curso que eu mostrei para vocês, e vai ter as palestras. No geral, isso ficaria em R$ 4.200. Esquece esse preço. Eu quero que você faça. Então, eu reduzo para mais de 50% esse valor. Com R$ 1.970, que podem ser divididos de 12, de 197. E isso acontece como? Do mesmo jeito. Ele vai lá no teu cartão e tira só esse valor sem comprometer o teu limite. Então, se você não tem um limite alto, não tem problema. O cartão consegue, o Hotmart consegue trabalhar dessa forma. O outro pacote, que é o pacote Silver, ele vai vir com relatório, ele não tem o Start, ok? O Start é a mentoria que vocês fizeram hoje, esse momento de hoje, tá? Ele não existe no pacote Silver. Então, se você quer o Start, você precisa entrar no Diamond ou no Golden. Ok? O mais barato é o Golden, que é R$ 1.970. Você divide de 12, de R$ 97. Ok? Então, eu estou praticamente dando o Comece a Realizar. Eu estou dando palestra. Você teve palestra quando você fez Start? Pois é. Eu quis aumentar o pacote para quê? Para que a transformação seja mais profunda. Quanto mais imersa no processo você está, mais você transforma. Mais você muda a sua vida. Gente, eu detestava ler. Vocês viram a quantidade de livro que eu tenho aqui? Olha lá. Isso aqui é só um pedaço do que eu tenho de livro. Fora o Kindle. Então, eu mudei, eu transformei minha vida. Quer dizer que eu sou perfeito? Não. Quer dizer que eu ainda tenho muita coisa para transformar. Mas eu fui atrás de mudar a minha história. Eu não queria mais viver uma vida medíocre. E eu quero que outras mulheres tenham a mesma oportunidade. O pacote Silver é para quê? Não tem o Start, mas tem o perfil comportamental que vai te dar uma luz gigantesca na sua vida. Tem o curso Comece a Realizar e tem as palestras. Quando chegar no Decifre Influencie Pessoas, com o seu relatório na mão, tudo vai ficar mais claro para você, ainda mais claro, tá? Esse pacote é um pacote que é R$ 997 e dá 12 de R$ 99,70. Do mesmo jeito que o outro. Cris, mas ainda não consigo. Eu tenho o último pacote, que é para você realizar, para você começar, dar o primeiro pontapé, que é o método Comece a Realizar, que é o curso, com mais 3 palestras, e isso vai sair por R$ 497, 12 de R$ 49,70, tá? Esse daqui cabe no bolso de todas as pessoas, não é? Até porque, no Brasil hoje, uma descidinha no mercado é R$ 50. 50 porque você está sendo sutil, né, amiga? Piorou? Tá pior ainda? Pois é. 50 porque você ama muita gente, porque Quando eu é um fui pouco aí, em mais. julho, quando eu fui aí, eu falava com meu marido, meu amor, qualquer entrada no Intercontinental é 50. Isso aí porque está sendo sutil.
Qualquer café da tarde é cinquentão. Era pão, Agora queijo, eu posso presunto, dizer que acabou. qualquer 50 ida no conto. mercado não é menos de R$ 100. Para 150. começar. Então, 150. assim, para cima de 100, né? E 100 marca É. boa. Pois é. O que que eu quero aqui? Trazer oportunidade. Eu sei que você pode estar pensando, eu não tenho dinheiro. Ah, meu tempo é curto. Tá bom. Até quando você vai viver assim? Até quando você vai se dar essa desculpa? Não tem como mais, gente. Olha só, eu posso dizer para vocês, porque eu sou aqui, ó, raiz. Eu E sou Ana fez raiz. 2 starts. Eu já tô no segundo, estou indo para o terceiro, só pelo que a Cris está botando aí. Com certeza eu vou pro terceiro, porque não tem como. Show, Tá Iana. assim, é salvação da minha vida e quem me conhece gradativamente, eu tô passando pelo meu processo de mudança, me ajudando absurdamente. É como A mudança dela é mérito dela, porque ela foi em frente nesse negócio e ninguém parou ela. Evoluiu muito mesmo a Iana. Olha, tudo isso que eu ofereci para você é até dia 12, que é domingo. Eu só vou te dizer uma coisa. O resultado que você vai ter, eu tenho certeza, você pode comprar o mais caro dos pacotes. O resultado que você vai ter não chega aos pés do que você vai pagar. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque eu te pergunto, verdade. quanto que vale você se conhecer? Quanto que você pagaria para conhecer quem você é? Quanto que vale para você se sentir bem? Quanto que vale para você ter um corpo que você se sente feliz? Será que vale 2.970? 1.970? Eu acho. Para mim, Cristiano Oliveira vale muito mais. A mudança que eu fiz na minha vida não foi o valor, nem chegou aos pés do que eu paguei. O Start, como que ele funciona? Máximo de 15 mulheres. Por quê? Porque eu atendo uma por uma. Porque o Start é mentoria, não é curso. E uma mentoria, eu trabalho olho no olho. Eu Uhum. preciso te atender olhando para você, saber quem você é, para poder te dar a direção que você precisa. Então, eu não posso fazer isso com mais de 15 mulheres. Então, minhas vagas são limitadas a 15 mulheres. As 5 primeiras levam as 2 sessões devolutivas de graça. Depois disso, não tem sessão devolutiva, tem só o relatório. E o método começa a realizar. Esse é para 30 mulheres juntas. Por quê? Porque esse não é uma mentoria, esse é um curso. É claro que eu vou te ajudar. É claro que eu vou te ouvir, mas não como eu faria no Start. Então, o que eu estou mostrando para você aqui? As minhas condições para trabalhar com você. Isso quer dizer que está na sua hora, faça a sua inscrição, porque é a sua chance de realizar e viver sua melhor versão. Está na hora. Você viu hoje 1/3 do que é o Start. O Start e tudo que a gente faz é muito mais profundo do que isso. A gente realmente é algo muito privado, não tem exposição, é só entre a gente. A Cris, ela dá um suporte assim absurdamente incrível. A hora que for, aonde for, você manda mensagem para ela, ela te responde, ela te ajuda. E eu sei o quanto isso daqui vai transformar. E aí, você entendendo o que que é esse processo, você emergindo ou entrando, você estando aqui junto com a gente, você vai entender que você não é a única, não é exclusividade sua. Você consegue sair de onde você está, você consegue levar para dentro da sua casa, mudar parte do seu relacionamento, porque então, estando aqui com a gente, você vai conseguir ter uma rede de apoio de pessoas que passam pela mesma coisa que você está passando e que estão passando pelo mesmo processo de evolução que você vai passar. Não deixe o sabotador do não merecimento tire seu foco. O que é isso? É pensar assim, não, mas eu vou gastar meu dinheiro com essa coisa. Eu não mereço isso, ou eu não preciso disso. Essas são algumas mentiras dos sabotadores que nós temos dentro de nós. Você merece ser feliz. Me chamo Cristiane Sten e em dezembro de 2019, devido a alguns problemas, inclusive na minha saúde, comecei a me sentir muito mal e desesperançada de tudo. Até que comecei a fazer a mentoria com a mentora Cristiana Oliveira.
E isso foi primordial na minha alavancada emocional. Eu sofria com ansiedade e medo, e nas sessões tudo começou a mudar. Comecei a focar nas minhas metas e sonhos a realizar. Meu primeiro sonho era a venda da minha casa em meio à pandemia. Foquei em palavras motivadoras e oração, e junto com a minha família esboçamos um desenho da nossa futura casa. Era o começo de uma nova história. Em um curto prazo, vendemos a nossa antiga pelo valor que eu tinha estipulado na meta. Passamos então a meta para comprar um novo imóvel e começar a construir. A construção da nova casa foi concluída em 4 meses, com direito à área gourmet e piscina. Como Deus usou a minha mentora para reorganizar as coisas e para que elas saíssem do papel. Minha casa é ainda mais bonita que a antiga, é maravilhosa. Quanta paz, quanto prazer em me sentir bem emocionalmente. Eu quero continuar a crescer junto com essa mentora fantástica que me ajudou a identificar crenças que não são significativas mais hoje. Eu louvo a Deus por sua vida, Cristiana Oliveira. Obrigada. O start para mim foi a Cristiana, foi ela que fez toda a diferença na minha vida, mas o start foi muito importante porque eu comecei a perceber a importância que eu dava aos meus pontos fracos e o que eles eram em comparação com os meus pontos fortes, que eram muito mais, que eram muito superiores e que eram muito maiores em número, mas que eu focava tanto nos meus pontos fracos e o que isso influenciava na minha vida, nos meus sucessos, no que eu fazia e nas minhas decisões. A partir do momento em que eu comecei a focar no que eu era boa e a liderar com isso, a minha vida mudou completamente. Eu sou Ana Cavalcante. Esse ano eu consegui concretizar 2 metas na minha vida. A primeira foi a abertura da minha empresa. Era um sonho que eu tinha, prestava serviço para os outros. E algo dentro de mim sempre martelou muito para que eu buscasse e lutasse esse sonho. Eu estipulei uma meta e eu vi a melhor forma de juntar fundos para fazer isso. Estipulei um prazo e cumpri. A minha segunda meta que eu consegui conquistar esse ano foi a reforma da minha cozinha. Desde quando eu me mudei, eu sempre tive muita vontade de reorganizar as coisas do meu modo. Gente, é isso. Estipulem metas, busquem objetivos, falem com a Cris. Ela é excelente nessa parte de ajustar metas, de retirar crenças que te limitam, de reprogramações, tá? Busquem ajuda, gente. Passem pro papel. Se perguntam, mas pra quê? Deixa pra lá. Isso não é importante pra você. Sim, gente, todos os nossos sonhos são importantes para nós, todas as nossas metas são importantes para nós e nós precisamos aprender a reprogramar a nossa cabeça para que essas metas passem a ser palpáveis e tangíveis pra gente também, tá bom? Um beijo. Olá, eu sou a Daniela. E já há algum tempo que eu queria deixar de pagar a renda de uma casa e ter a minha própria casa. Eu tenho sido acompanhada pela Cris e este ano estabeleci a meta de comprar uma casa. Estipulei como é que seria essa casa, quantos quartos, onde é que ficaria, o preço e até mesmo o prazo da assinatura da escritura. E mesmo antes do prazo estipulado, eu já estava a assinar a escritura da casa com as características que eu tinha sonhado. Isto para dizer que tudo é possível quando nós não desistimos dos nossos propósitos, quando nós não desistimos de realmente aquilo que nós queremos para a nossa vida e não esquecendo que Deus está no controle e Ele é fiel e coloca as pessoas certas para nos ajudar. Por isso eu queria partilhar isto com vocês. Um beijinho grande. Olá, eu me chamo Catarina Bandeira e eu vim aqui para dividir com vocês um pouco a respeito do trabalho da Cris, a minha coach, que inicialmente entrou na minha vida para me ajudar profissionalmente. Eu me encontro numa fase de transição de carreira e acabou que ela conseguiu equilibrar todas as nuances da minha vida. Logo na minha primeira sessão, eu estava às vésperas de uma prova muito importante para mim. Consegui aplicar algumas técnicas que ela me passou, que foram extremamente importantes para eu conseguir encontrar o equilíbrio e a calma para conseguir realizar a prova com êxito, prova essa que eu fui aprovada.
Depois disso, nós continuamos com as nossas sessões. Eu participo de 2 programas da Cris. Ela tem um produto maravilhoso, que é o coaching individual, e um outro maravilhoso, que é o Start, um coletivo de mulheres da força, onde ela fala sobre a força da mulher e como nós somos capazes de atingir os nossos objetivos. A Cris faz parte de um processo de evolução pessoal, não só profissional. E é uma pessoa a quem eu sou muito grata, e hoje não vejo como eu poderia ter chegado onde eu cheguei num curto espaço de tempo, aplicando técnicas extremamente enriquecedoras e valorosas para mim. Eu consegui perceber que é possível sim você definir, transformar os seus sonhos e metas em objetivos, focar neles e fazê-los acontecer. Olá, meu nome é Juliana Oliveira. Um dos hábitos que eu adquiri na prática com o Start Professionals e com a ajuda da Cristiana foi o da leitura. Eu era muito preguiçosa para ler. Começava um livro, não acabava, ficava meses e meses e meses o mesmo livro na minha mesa de cabeceira. Portanto, era realmente algo que não me puxava, eu não conseguia manter o interesse. Gostava dos títulos dos livros, mas acabava por nunca os ler. E com a ajuda da Cris isso tornou-se um hábito, porque nós já acabámos o Start e ainda assim eu continuo a ler e continuo a traçar essas metas e a começar e a acabar os livros, e a cada dia que passa alimentando-me mais das histórias e daquilo que leio, portanto, porque é um alimento, para mim tem sido um alimento intelectual, espiritual, portanto, a vários níveis, e foi realmente um hábito, uma coisa prática que eu não conseguia, ou dizia que não conseguia, não tinha, e depois do Start comecei a ter na prática e tem sido brutal e é para continuar. Eu sou a Grace, né? Sou uma pessoa que tem muitos planos, muitos sonhos, né? E após o coach, né, que me fez acordar, né, para muitas coisas. Eu pensava que não é coach, não era para mim, né? Chega uma hora na vida da gente que, bom, pelo menos na minha, né, eu estava levando a vida. Vamos indo, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque às vezes a gente para assim, vamos fazer sonhos, se eu fizer planos e não acontecer, depois eu posso me frustrar, então é melhor, né, deixar assim solto, né, correr solto. E aí o coach me colocou assim, veio me trazer nesses questionamentos. Por quê? Por que você não vai sonhar, Grace? Por que você não vai alcançar? O que te limita? Né? Foram várias perguntas, né, Cris? Que eu ficava assim, gente, como assim? Por que você não vai? Você tem potenciais. Quem é você? Quem é Grace? Né? E eu comecei a fortalecer em mim quem eu sou. Né? E o que eu quero alcançar? O coach me fez vários questionamentos, e aí com o estudo, né, que a gente estuda, lê os livros, eu consegui, né, Cris, assim, deixar essa questão de deixar a vida me levar e buscar ferramentas para eu alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu quero isso, então eu vou fazer. O que eu vou fazer para alcançar isso? Em quanto tempo? Ter disciplina, ter foco, né? Objetivo, você precisa. Porque a gente pode, sim, achar o meio, né, Cris? Porque muitas vezes, assim, a gente já sabe que Deus tem uma vida plena pra gente, mas o que acontece? No dia a dia a gente se atropela, né? Então eu que achava que não precisava de coach nenhum, eu estava super bem, descobri um tanto de coisa. E aí a gente foi trabalhando, né, paulatinamente em cada um deles. E aí a roda gira, né, Cris? Isso aí. E aí a vida vai seguindo, ó, girando redondinha. Olá, me chamo Mariana, sou a coach da Cris e eu vim aqui compartilhar com vocês, não vou te dizer a mais importante, mas a meta que eu alcancei no meu processo que mais me impactou. Mas Mari, por quê? Porque quando a gente cria uma meta, a gente tem que esmartirizar ela, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que dar detalhes. Gente, e eu dei detalhes. Eu dei detalhes tão precisos sobre o arrendamento da minha casa. Nós precisamos trocar aqui onde a gente mora em Portugal de casa há alguns meses atrás e estava extremamente difícil e muito caro. E nós, juntamente eu e meu esposo, nós colocamos questões, aspectos que a gente não abriria a mão na casa, como, por exemplo, a cor do banheiro, a quantidade de quartos e principalmente o valor que a gente queria pagar.
Detalhe. E a gente colocou um dia. Um dia que a gente queria que seria o nosso prazo máximo. E exatamente no mesmo dia que nós colocamos, isso aconteceu comigo, é a minha história, é a minha meta que se concluiu, que se concretizou. No dia 15 de julho, a gente estava assinando o contrato da nossa casa toda branca, com a quantidade de quartos que a gente queria, com um banheiro branco lindo e exatamente no valor que a gente se propôs a pagar. Por isso a importância de você entender que se a gente não sabe para onde vai, a gente não consegue atingir nada. E a importância da gente ter detalhes da nossa meta. Isso foi uma de várias que aconteceram no meu processo, mas essa foi surreal, porque Deus foi tão generoso que aquilo que eu pedi com detalhe, com fé e convicção, foquei, Ele atendeu. Então, assim, ó, não deixe de fazer a sua meta. Um beijo. Olá, eu sou a Nádia e eu queria dividir com vocês o que eu aprendi com a Cris. Em dezembro, eu estipulei uma meta relacionada à minha saúde, a peso, a qualidade de vida. E eu tive uma certa resistência, é claro, porque qualquer mudança de hábito, ela exige a mudança de crença, ela exige uma reestruturação mental. E a Cris me ajudou muito nessa pegada. E aí, em dezembro, eu estipulei a meta de ficar 10 dias sem doce. E essa mudança de hábitos, ela é pedacinho por pedacinho, um pouquinho de cada vez. É questão da gente saber onde a gente quer chegar. E assim como eu consegui, você também consegue. É só uma questão de reprogramar. Na dúvida, você chama a Cris, que ela tem dicas muito boas para você. Que o seu ano novo possa ser de conquistas, assim como o meu será. Até mais!